Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Saudamos você que está na audiência da Super Rede Boa Vontade de Rádio pelas emissoras do Brasil, você com a gente pela Boa Vontade TV e você que nos acompanha pelo canal da Religião Divina no YouTube. Esse é o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Dia Internacional da Mulher. Uma data para homenagens e, acima de tudo, reflexões. A atuação feminina na história da humanidade sempre marcou transformações essenciais na vida em sociedade, na arte, na ciência, na política, na religião, e ainda assim há muito a se caminhar para alcançar a igualdade e o respeito entre todos, principalmente para as mulheres. Hoje nós vamos responder algumas dúvidas de ouvintes e telespectadores sobre a espiritualidade ecumênica e a valorização da mulher, com o Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Quem participa com a gente é a irmã Paula Sueli, ministra pregadora da Religião Divina. Seja muito bem-vinda, irmã Paula, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É uma honra estar aqui e participar dessa reflexão permanente que a religião do terceiro milênio promove, por sua fidelidade a Jesus, sobre o lugar social das mulheres, porque o seu valor espiritual é inegável. Entretanto, pela maior parte do tempo, ao longo da história, as mulheres têm sido vítimas das mais expressivas das diversas manifestações da violência, tantas e tantas formas de desigualdade e exclusão, e o Cristo, que é pioneiro na defesa dos direitos espirituais e humanos e na nossa conscientização sobre os nossos deveres espirituais e humanos também, na contramão de tudo isso, desde a antiguidade, vem acordando o nosso coração para a necessidade de mudanças. Elas se fazem urgentes, inadiáveis, então essa reflexão é indispensável. Com certeza. A primeira pergunta, irmã Paula, vem de uma pessoa que preferiu não se identificar, naturalmente que nós respeitamos esse direito. Então pergunta o seguinte: se as mulheres tivessem sempre sido respeitadas e valorizadas, a história da humanidade seria diferente? Certamente. Eu quero destacar aqui uma parte linda e muito importante do artigo do irmão Paiva, Homenagem ao Dia da Mulher, em que ele nos esclarece: o papel da mulher é tão importante que, mesmo com todas as obstruções da cultura machista, nenhuma organização que queira sobreviver, seja ela religiosa, política, filosófica, científica, empresarial ou familiar, pode abrir mão de seu apoio. Ora, a mulher, bafejada pelo sopro divino, é a alma de tudo. É a alma da humanidade, é a boa raiz, a base das civilizações. Ai de nós, os homens, se não fossem as mulheres esclarecidas, inspiradas, iluminadas. Então, o irmão Paiva, com a fraternidade e a coragem que é tão própria do seu coração, fiel a Jesus, denuncia as obstruções da cultura machista, que são terríveis para as meninas, para as mulheres e para os meninos e homens também, para as pessoas de todas as identidades de gênero, de religiosidade, de etnia, de tradição, seja qual for o nosso lugar cultural no mundo, a cultura machista nos massacra. E o irmão Paiva vem apontando que, apesar de todas essas obstruções, ao longo da história, as mulheres têm resistido, e não faltam exemplos disso. Ele mesmo nos fala constantemente de exemplos extraordinários, como a Wangari Maathai, aquela professora queniana que foi responsável pelo reflorestamento do Quênia. Ela plantou milhões de árvores, mobilizando as mulheres, e transformou a realidade ambiental, econômica e política do seu país. Foi inclusive reconhecida com o Prêmio Nobel da Paz. Ele nos fala da vanguardeira Rosa Parks, grande ativista pelos direitos civis, especialmente dos afro-americanos nos Estados Unidos, num tempo em que as pessoas negras e as mulheres negras sofriam formas de violência que hoje nós entendemos são atrozes, são absurdas, mas naquele tempo eram naturalizadas. Era uma mulher, uma costureira, fazendo a resistência necessária na solidariedade e no amor à justiça,
naquele tempo. O irmão Paiva exalta Marie Curie, grande vanguardeira da ciência, a primeira pessoa, não apenas a primeira mulher, entre homens e mulheres foi a primeira laureada com 2 Nobéis na ciência, e que graças a ela, né, e ela é um marco científico, porque da sua pesquisa e dos cientistas que ela representa, surgiram soluções que ainda hoje, são indispensáveis para o enfrentamento de tantas doenças, a começar pelo câncer, né? Mas ele fala sempre, né, das contribuições delas e tantas outras, cita Maria Montessori, Helen Keller, Santa Teresa d'Ávila, tantas mulheres nesses diversos campos que ele mesmo aqui registra, religião, política, filosofia, arte, Hipácia de Alexandria, que inclusive foi assassinada num 8 de março, na antiguidade, né? E quando ele fala delas e exalta o seu exemplo de resistência, ele não faz isso naturalizando a violência contra a qual elas tiveram que se posicionar, mas justamente nos fazendo refletir onde o mundo estaria se elas não precisassem lutar pelos direitos básicos, né? Utilizar o transporte público, estudar, ter segurança para fazer ciência, para fazer religião, para fazer caridade. Então, quanto da energia dessas mulheres, inclusive tantas heroínas anônimas, quanto da energia de vida delas tem sido aplicada apenas a sobreviver? E se isso não fosse necessário? E se elas tivessem a segurança para educar-se, para educar os outros, né? Para viver as suas profissões e as suas vocações, para conviver em família, quanto mais a humanidade teria ganhado? Então, neste momento, porque alguém pode pensar, mas o mundo mudou muito. Mudou, é verdade, mas infelizmente, nessa semana, a gente ouvia do secretário geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que se nós mantivermos o ritmo de convivência atual, nós levaremos 300 anos para vencer as desigualdades entre homens e mulheres no mundo. É tempo demais, né? Então nós precisamos fazer o que Jesus fez. Precisamos tratar as meninas e as mulheres com dignidade. Elas precisam ter oportunidades justas. A nossa sociedade precisa ser equânime. É por isso que o irmão Paiva fala sobre isso, sobre reconhecermos essa necessidade e atuarmos de forma definitiva para que esse dia, o 8 de março, um dia se torne um dia de lembrança, para nunca mais se repetir, das violências que nós naturalizamos contra as pessoas. E as mulheres, né, que são seres espirituais e humanos, estão entre essas primeiras vítimas, e que nós possamos então trabalhar todos os dias, né, para que todas tenham o trato digno, solidário, equânime, justo que o Cristo sempre dedicou às mulheres na sua primeira vinda visível, né, e a todos os seres espirituais e humanos. Com certeza. Agora a segunda pergunta, irmã Paula, vem da Leilane Silva, que ela mora no Rio de Janeiro, e pergunta: quando reencarnamos mulher, trazemos características específicas para o cumprimento da nossa missão na Terra? Olha, Leilane, o espírito não tem gênero, né? Inclusive o gênero, como nós conhecemos aqui na matéria, ele é muito marcado pelas características de cada cultura, tanto que de tempo para tempo e de lugar para lugar, o que é um gênero vai sofrer alterações, né? Então a gente tem que tomar um cuidado para não restringir aquilo que é amplíssimo e eterno às circunstâncias culturais de cada tempo e cada povo, tá? Então a gente tem que tomar só esse cuidado para não pensar assim, a gente foi preparada para, por exemplo, o exercício doméstico, porque culturalmente na nossa sociedade essa é a ênfase dada para o feminino, por exemplo, né? Isso não, com certeza não. Mas cada espírito, quando vai reencarnar, se prepara para os tipos de compromisso que vai viver aqui na Terra. Então esse é um ponto muito importante. Seja qual for a nossa agenda espiritual, ou seja, o conjunto de compromissos que nós assumimos, e isso é muito variável, cada pessoa tem uma agenda específica, uma missão específica que estabeleceu sob a orientação e a coordenação dos anjos de Deus, né, das almas benditas. Então, os compromissos que nós viveríamos aqui na Terra, eles são acompanhados de preparações espirituais específicas. Nós frequentamos muitos cursos no mundo espiritual, nós fizemos muitas atividades preparatórias para, chegando aqui, enfrentarmos os desafios e aproveitarmos também as oportunidades, né, que Deus nos concede para a nossa evolução. No seu artigo, O Espírito Medida, que está também no blog do irmão Paiva, ele escreve: como já lhes disse, estamos corpo, mas somos espírito.
Isso nos leva a concluir que Protágoras, filósofo grego da escola sofista, não alcançou a amplitude universal da essência da criatura quando concluiu que o homem é a medida de todas as coisas. E muito provavelmente Protágoras pensava no homem, inclusive gênero masculino, né? Como por muito tempo se pensou, por séculos a fio. Com o pensamento elevado ao nosso divino mestre Jesus, caminhemos mais adiante e digamos que o Espírito eterno que habita o corpo humano, ele sim é a medida de todas as coisas, porquanto é cidadão celeste. Mulheres e homens, jovens, crianças e espíritos, almas benditas da boa vontade de Deus, o nosso esforço é levar ao povo as fórmulas divinas do amor e da verdade, da humildade e da esperança, da justiça e da paz, que emanam dos ensinamentos do educador sublime Jesus. É o pão espiritual que nos empenhamos em dividir com todos. O artigo continua, é todo ele lindíssimo, mas nos lembremos do que o irmão Paiva está nos dizendo aqui. Antes de renascer neste mundo, todos nós nos preparamos para isso, para esse esforço bendito de levar ao povo as fórmulas divinas do amor e da verdade, da humildade e da esperança, da justiça e da paz. Pode parecer muito difícil, porque vivemos num mundo muito violento, muito desigual, realmente excludente, mas nós nos preparamos para isso. Nós conhecíamos os preconceitos e as desigualdades do nosso tempo, e conhecemos isso e estudamos sobre isso no mundo espiritual, não para chegar aqui e cruzar os braços, mas para transformar essa realidade da maneira como Jesus nos ensinou. Transformando a nossa mentalidade, o que pensamos e o que sentimos, o que somos nas relações uns com os outros. E pelo exemplo, pela força dessa autoridade moral de quem vive o amor de Deus, portanto, se expressa na justiça e no compromisso com a verdade, inspirar as pessoas à nossa volta a fazer isso. É bem difícil. Inclusive porque a gente vive num mundo em que a própria divisão social do trabalho é tremendamente desigual, né? Então a gente tem o tempo todo notícias, e se a gente prestar atenção à nossa vida, a gente vai perceber as mulheres extremamente sobrecarregadas, porque nem todos os adultos dentro dos lares ou nos ambientes de trabalho estão assumindo as responsabilidades, das tarefas domésticas aos cuidados de educação às pessoas, né? Os cuidados primeiros, né, com as crianças, com os bebês, mas também com os adolescentes e jovens e com os idosos, né? Então, socialmente, muitas vezes a gente atribui apenas às mulheres essas responsabilidades, seja do cuidado com a saúde, com a educação, com as providências práticas domésticas, e isso vai, sem dúvida, minando a energia, né, das mulheres para se dedicarem a todas as suas outras responsabilidades espirituais. Por isso que, mais do que uma homenagem pontual, um reconhecimento, um parabéns por ser mulher, e claro que é muito bom, né, receber carinho, receber reconhecimento, isso é muito importante, mas a principal homenagem, como diz o irmão Paiva, é todo dia. É nos posicionarmos assumindo as nossas responsabilidades familiares, domésticas, profissionais, revendo essa divisão tão desigual das tarefas que tornam a vida possível e dando, portanto, às mulheres as condições que os homens já têm socialmente, de se expressarem livremente, de dedicarem as suas horas ao estudo, seja ele espiritual ou dos temas técnicos da vida, né? Então que nós possamos nos lembrar, ter o espírito por medida é nos lembrarmos disso, que as mulheres antes dessa circunstância material são seres espirituais, dotados de infinitas capacidades no bem, vieram a este mundo para transformar o mundo e precisam ser respeitadas neste processo, precisam ter as garantias sociais que já são asseguradas a boa parte dos homens. E quando a gente vai olhando para outras características da desigualdade no nosso mundo, a gente vai perceber que se já existem desigualdades importantes entre homens e mulheres, elas são multiplicadas quando as mulheres são negras, quando as mulheres são pessoas com deficiência, ou no caso do Brasil, são nordestinas, né? Então, determinados atributos e características, né, desta vida material na nossa sociedade são reforçadoras e multiplicadoras desse abismo. Então, nós precisamos, com consciência espiritual, admitir e transformar essa realidade, para que ela seja justa, como Jesus nos ensinou a ser. Exatamente. Esse foi o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde, hoje com o tema A Espiritualidade Ecumênica e a Valorização da Mulher. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, mande pra gente também. Nosso WhatsApp é o 998318195,
DDD 11. E se você está com a gente pelo YouTube, no canal da Religião Divina, você pode deixar a sua dúvida aí nos comentários do vídeo. Podem ser dúvidas também de forma anônima, sem problema nenhum. O importante é você trazer a sua dúvida também para a Religião do Terceiro Milênio responder. Hoje nós tivemos a participação da irmã Paula Sueli, ministra pregadora da religião do amor universal. Muito obrigada a você que esteve conosco, nos acompanhando. Esse foi o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde.